voltamos com a nossa aula, parte 2. Sou a professora Daniele Neri, da disciplina de História. Vamos trabalhar com as turmas do 7º ano e vamos dar seguimento ao tema que é a conquista e a colonização da América Espanhola. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Falando agora sobre a economia colonial, com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí na atual Bolívia, lá no ano de 1545, e em Zacatecas, no México, atual México, no ano seguinte, a mineração ela se tornou a atividade mais importante na América Espanhola. Então, considerando as minas como uma propriedade sua, o rei da Espanha ele mandou destruir os lotes auríferos daqueles que tivessem dinheiro para iniciar a exploração. Já o penoso trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. Então, as duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola foram a mita e a encomenda. A mita era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Esses trabalhadores, os mitaios, eles recebiam por seu trabalho cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre. Falando sobre a encomenda, que era o direito dado ao colono espanhol encomendeiro, de explorar o trabalho indígena nas minas, nas plantações e fazenda por um certo período. Em troca do direito sobre o trabalho indígena, o colono ele devia pagar tributos à metrópole espanhola e dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e ensinar-lhes a religião católica. Mas os colonos quase nunca eles cumpriam sua parte. Milhares de indígenas morreram por maus tratos e de fome e sem nada saber sobre o cristianismo. Falando sobre a agropecuária, na América colonial espanhola, praticava-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades, as fazendas. Entre as plantas mais cultivadas estavam o cacau, a batata, o milho, o tabaco, que eram nativos da América, e a cana-de-açúcar introduzida na América pelos europeus. Além disso, criava-se gados de corte e de transporte, mulas e cavalos. No final do século XVIII, com o declínio da mineração, a agricultura e a pecuária elas se desenvolveram ainda mais. Então, aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como o cacau e, na Venezuela, o açúcar e tabaco, em São Domingo e Cuba. Os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente africanos, escravizados trazidos para a América em grande número desde o século anterior. Falando sobre a administração, a coroa portuguesa ela tinha o objetivo de tomar posse das terras americanas com rapidez e sem gastar muito. Então, para isso, ela concedeu a particulares o direito de ocupar e explorar essas terras. Então, esses eram os chamados adelantados, como Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Então, eles recebiam o direito de controlar a administração, a justiça e a economia. E, em troca, eles eram obrigados a enviar para a coroa espanhola 1/5 de toda a riqueza que extraíam ou produziam. A fiscalização dos ganhos obtidos pelos adelantados eram feita pela Casa de Contratação. Então, posteriormente, a coroa ela ampliou o controle sobre as colônias e diminuiu o poder dos adelantados e criou o Conselho das Índias, vice-reinos, capitanias gerais e audiências. Vamos conhecer agora um pouco sobre a população da América Espanhola, né? Então, trago aqui ao lado para vocês a pirâmide. Vamos conhecer os chapetones, quem era. Então, eram colonos brancos, nascidos na Espanha, eram privilegiados e ocupavam os cargos de alto escalão administrativo. Crioulos formavam uma elite nascida pelo solo americano, descendente dos espanhóis, eram ricos proprietários de terra, minas e comerciantes. A mistura entre o branco e o índio criou a camada mestiça. E a população negra e escrava era usada como mão de obra, principalmente nas Antilhas. Os nativos formavam a maioria da população e eram explorados pela mita e encomenda.
Alunos, então por hoje é só. Me despeço de vocês. Encontro vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus e até mais.